Yamada Sensei veio pela primeira vez no Brasil em 1991. Inclusive teve o Kawai Sensei como convidado para participar do seminário. O Kawai Sensei havia me convidado para quarto Dan e eu havia declinado do convite. Eu era bem conceituado no Brasil, mas eu não me assava com a conceituação que me atribuíam. E quando veio Yamada Sensei, esse é a concretização do que eu achava. Mas é maravilhoso porque ele me provou isso, mostrando como acessar aquilo que interessa para crescer. Ou seja, como eu disse naquela época anterior, não havia vídeo, que a gente tinha raro acesso a alguns Super 8s eventuais, livro, era difícil. Então quando veio ele com toda a estrutura, a formação, foi discípulo fundador, desde a raiz da coisa, ele veio apresentando uma estrutura com toda essa profundidade, movimentos básicos que para mim eram desenvolvidos de forma intuitiva, eu encontrava estruturas sólidas de desenvolvimento disso. Então foi chocante e maravilhoso, porque o espírito que eu desenvolvi naquela época era a energia que eu precisava para, com os instrumentos que ele vinha apresentando, transpor o nível que eu estava. Porque o ponto não é onde coloca o pé, onde coloca a mão. É o que você faz, como esse pé chega aqui, como essa mão chega lá e para onde vai e por que está lá. Assim, colocar o pé e a mão, hoje em dia qualquer Super 8, qualquer YouTube mostra. E isso era raro naquela época, onde coloca o pé, onde coloca a mão, para você ver a dificuldade. E ele não só trouxe onde é o pé e a mão, não de forma absoluta e verdadeira, mas de forma estruturada e fundamentada. Ou seja, não estava ensinando certo e errado, ele estava ensinando estrutura, instrumentos para que eu pudesse superar o nível em que eu estava. Era o que eu precisava naquela época, então foi radical. Muita gente entrou em depressão, entre aspas, no Aikido por causa disso, porque o choque foi grande. Muitos continuaram felizes com o encontro desse novo instrumento para efetivar cada um pelos seus propósitos. O meu era superar aquele nível que eu tinha até então. Nós tivemos uma reunião com o Yamada Sensei. Ele expôs a posição dele aqui na América Latina e, no nosso caso, no Brasil, porque a Aikikai havia expandido bastante e muitas situações não eram contempladas, que era o caso meu e dos meus contemporâneos na época. E ele falou assim: eu estou aqui, sou profissional do Aikido, tenho profunda gratidão à família Ueshiba, que me acolheu quando eu era Uchideshi, o Yamada Sensei, né? E minha profissão é essa, meu trabalho como delegado da Aikikai é esse, e estou aqui para dar apoio para quem está me procurando. Eu não vim gerar conflito com ninguém, eu estou aqui procurando atender quem está precisando de apoio. Eu, resumidamente, expus minha trajetória e perguntei para ele se ele me aceitaria então como discípulo, para a partir dali eu segui o caminho junto com ele. Não sei se foi entendido por todos o que eu quis dizer, porque de fato discipulado não é uma coisa comum, muitas vezes mesmo para quem é praticante de arte marcial. Então ele generosamente aceitou e realmente assim que propicia para mim realizações de sonhos. Ele foi para os Estados Unidos em 64, iniciou um processo nos Estados Unidos, mas o interessante para nós é que ele havia desenvolvido nos Estados Unidos uma federação norte-americana, acompanhado com vários discípulos contemporâneos dele, discípulos do fundador, como Sugano Sensei, Kanai Sensei, Shiba Sensei. Havia intercâmbio direto com o Japão, com Tamura Sensei, que era senpai dele. Haviam centenas de filiados na federação já em 91, mas isso é o de menos, não é a quantidade, assim, a qualidade que havia no trabalho de todos esses Shihans juntos, trabalhando, cada um na sua escola, e todos em conjunto, encontros, intercâmbios e com o Japão e etc. Se criou com esse trabalho dele, foi uma obra gigantesca, um dos maiores polos do Aikido profissional no mundo.